Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 822 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver episódio novo. Amigos, estamos no top 50 do Spotify entre os podcasts educacionais e no top 3 entre os podcasts jurídicos. Então ajuda a gente, curte, compartilha, envia para aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp, compartilha na sua rede social que está nos ouvindo. Ajuda a gente a permanecer nesse ranking e quem sabe até galgar a primeira posição entre os podcasts jurídicos mais relevantes do Brasil. Eu agradeço muito. Isso vai nos ajudar a distribuir ainda mais esse conteúdo e com certeza fortalece muito o projeto. Então te agradeço demais. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. Já começamos com o tema repetitivo 1122 do STJ, inserido no Código de Defesa do Consumidor, e a tese ficou da seguinte forma: as concessionárias de rodovia respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões. Então, estamos tratando aqui de quê? De uma situação de responsabilidade civil em virtude de acidente. E observamos aqui sob a ótica consumerista, né? Tese de repercussão geral, tema 130. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros e não usuários do serviço. Então, além disso, né, obviamente, artigo 22 do CDC, que traz essa aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a órgãos públicos e também, né, a empresas, concessionárias, permissionárias, etc. Então temos, não é, uma responsabilidade objetiva, independe de culpa. No caso concreto, tratamos de acidentes com animais na pista em rodovia sob regime de concessão. E aí vem a pergunta, nesse caso, a responsabilidade é objetiva da concessionária? É. Como nós vamos excluir essa responsabilidade de indenizar, se quebrar o nexo de causalidade? E aí é óbvio que a concessionária vai se defender dizendo que se trata aqui de um caso fortuito, de uma força maior, que o dever aqui é tão somente de sinalização, já que não há como evitar os acidentes sempre, enfim, pode trazer, né, claro, uma série de argumentações, mas o que o STJ entendeu? Entendeu que por mais que se tratem de faixas extensas, então realmente uma rodovia concedida pode ser muito extensa, né? Ter quilômetros e quilômetros. Ainda assim, se tem uma faixa que é perfeitamente identificável. Então tem começo, meio e fim. Você tem como ter uma visão total da área e dessa forma seria plenamente possível, sim, esse cuidado com a rodovia, de forma a tomar todas as medidas necessárias a evitar a presença de animais nas pistas. Então, por isso, se entendeu que há, sim, uma responsabilidade que, inclusive, independe da existência de culpa dessas concessionárias de rodovia. Portanto, como é que ficou a tese? As concessionárias de rodovia respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Concessões. Próximo julgado da Corte Especial do STJ, foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: a competência do STJ para o processo e julgamento dos crimes de responsabilidade praticados por membros dos Tribunais de Contas dos Estados não abarca a suposta autoria intelectual de crime de homicídio tentado ou consumado. Então vamos lá, né? Artigo 105, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. O que prevê? Prevê que compete ao STJ processar e julgar originariamente aí nos crimes comuns
governadores dos estados e do DF. Nos crimes comuns e nos de responsabilidade, aí temos já mais autoridades aqui. Então, desembargadores dos TJs, membros dos tribunais de contas do estado do DF, desembargadores dos TRFs, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho e os membros dos conselhos dos tribunais de contas dos municípios e os membros do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Então, gente, estamos falando de foro por prerrogativa de função do membro do Tribunal de Contas do Estado e estamos falando de julgamento de crime de responsabilidade. Professor, mas não é um homicídio? Sim, mas o debate aqui é exatamente se esse homicídio também pode ser considerado um crime de responsabilidade. E aí, sobre esse tema, tenha em mente que a súmula vinculante 46 determina que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Então, da mesma forma, a súmula 722 do STF. E aí vem a questão. Existe previsão legal em alguma lei federal dizendo que o cometimento de homicídio é crime de responsabilidade, aqui tratando, de membro do Tribunal de Contas? Não, não tem. Na verdade, lá na Lei 10.79 de 50, que trata dos crimes de responsabilidade, a previsão trata simplesmente daqueles crimes contra a lei orçamentária, quando se fala aqui especificamente em tribunais de contas dos estados. Então, portanto, não seria possível aqui nenhum tipo de analogia em malam partem para considerar tal conduta como um crime de responsabilidade e, por conta disso, o destaque ficou da seguinte forma. A competência do STJ para o processo e julgamento dos crimes de responsabilidade praticados por membros dos tribunais de contas do Estado não abarca a suposta autoria intelectual de crime de homicídio tentado ou consumado. Próximo julgado do dia diz respeito ao regimento interno do STJ. Vou fazer só um breve comentário sobre esse julgado. Compete às turmas da segunda sessão do STJ julgar litígio acerca da prova para obtenção de título de especialista em cardiologia promovida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Gente, só mesmo de uma forma muito rápida. A divisão do STJ funciona como? Nós temos a Corte Especial, abaixo da Corte Especial 3 sessões especializadas, e aí, primeira sessão, primeira e segunda turma, trata sobre direito público, segunda sessão tem terceira e quarta turma, que trata sobre direito privado, e terceira sessão, quinta e sexta turma, trata sobre matéria de direito penal. Então, gente, nesse caso aqui se entendeu que essa discussão trata sobre direito privado. Então, como trata sobre direito privado, seria de competência das turmas da segunda sessão do STJ, ou seja, terceira e quarta turma. Portanto, como é que ficou o destaque? Compete às turmas da segunda sessão do STJ julgar litígio acerca da prova para obtenção de título de especialista em cardiologia promovida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Próximo julgado de hoje é da primeira turma do STJ, foi inserido na Lei Complementar 116, que trata sobre o ISS, destaque da seguinte forma. O município competente para cobrar o ISS sobre serviço prestado pelos laboratórios de análises clínicas é o do local em que coletado o material a ser examinado, independentemente de os procedimentos laboratoriais serem executados em município diverso. Qual é o debate aqui, gente? Vamos lá. Tratamos aqui, de ISSQN, então, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, também dá para chamar de ISS. E nós tratamos da situação especificamente dos serviços laboratoriais. Imagina a situação que um laboratório efetua a coleta do sangue, por exemplo, na cidade A, mas a análise desse sangue é realizada na cidade B. E aí, onde que vai ser realizada efetivamente o recolhimento do ISS? Vai ser onde foi feita a coleta do material ou onde foi feita a análise? Gente, já adiantando, é onde é feita a coleta, tá? Por que que houve esse debate? Porque o STJ fixou os temas 354 e 355,
que tratam sobre a situação muito específica do leasing financeiro. Nessa situação do leasing financeiro, veja só como é que ficou a tese. O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do Decreto-Lei 408 de 68, é o município da sede do estabelecimento prestador. A partir da Lei Complementar 116, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido, o local onde se comprove haver atividade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e à aprovação do financiamento, núcleo da operação do leasing financeiro e fato gerador do tributo. Então, o que o STJ percebeu? Que no caso do leasing financeiro, era muito comum que nas cidades pequenas houvesse não somente aquele atendimento, de recolher documentação, de realizar, enfim, aquele procedimento primeiro, para que toda essa documentação fosse encaminhada à sede. E aí, tão somente na sede da instituição, é que haveria de fato poder decisório para perfectibilizar esse leasing. Então, por conta disso, entendeu-se que nesse caso fazia sentido que o local do recolhimento do ISS fosse o local onde a atividade era efetivamente prestada, que era o local de perfectibilização da atividade, que seria onde há o poder decisório para fechar efetivamente esse contrato. Já no caso do exame laboratorial, não há a mesma lógica. Por que não há? Porque não é natural, não é normal, digamos assim, ou pelo menos não é a regra, que o serviço seja prestado em outra cidade. É muito comum, por exemplo, que aquele pequeno laboratório, onde colhe o sangue, ali mesmo faça a análise. Então, isso de eventualmente mandar esse sangue, mandar esse material para outro lugar, para ali efetivamente realizar a análise, isso não é a regra, isso pode acontecer, mas não é a regra. Então, dessa forma, não faz muito sentido você tornar algo que é excepcional a regra. E, além disso, o paciente, ele retira o laudo, que é a essência do serviço, no local mesmo onde ele realizou a coleta, ou mesmo de modo virtual, e não no local onde eventualmente há um aparelho especializado para processamento desse material biológico. Então, o simples fato do material biológico ser enviado para outro estabelecimento do mesmo grupo econômico não desvirtua que a prestação do serviço ocorreu lá no local e que o consumidor foi atendido. Então, como é que ficou o destaque? O município competente para cobrar o ISS-QN sobre serviço prestado pelos laboratórios de análises clínicas é o do local em que coletado o material a ser examinado, independentemente de os procedimentos laboratoriais serem executados em município diverso. Próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: não é possível o enquadramento como salário-maternidade dos pagamentos realizados a empregadas gestantes afastadas de suas atividades presenciais durante a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, segundo as hipóteses da Lei 14.151 de 2021, enquanto durar o afastamento, para fins de compensação de tais valores, com parcelas futuras de contribuições previdenciárias e parafiscais devidas pela empresa. Gente, vamos lá. Primeiro ponto aqui. Quando nós tratamos do salário-maternidade, como é que funciona na prática? A empresa, ela continua pagando o salário daquela empregada que está afastada, mas ela não fica no prejuízo. Ela vai abatendo das prestações que ela deveria ao fisco no futuro, especialmente ali das contribuições previdenciárias e parafiscais. Então ela passa um tempo, sem pagar, digamos assim, ou pagando um valor menor de contribuição previdenciária e parafiscal, como uma forma de compensar o salário que a empresa pagou a essa mulher que estava afastada. Ok? Ok. Segundo ponto, Lei 14.151 de 2021 trouxe a possibilidade de trabalho remoto, o teletrabalho, para as mulheres gestantes durante o período da pandemia. Então, pandemia não dava para a mulher grávida estar ali correndo o risco de contrair a pandemia, até porque nós sabemos
o grande problema que isso podia trazer durante a gravidez. Ok. O que as empresas começaram a sustentar? Que nesse caso, que essa empregada estava de teletrabalho, devia ser algo equiparado a um salário maternidade. Então a empresa pagaria o salário, mas depois seria restituída, de forma a compensar as contribuições previdenciárias e parafiscais com o valor que efetivamente foi pago de salário. Essa tese prevaleceu? Prevaleceu não. Isso aqui não é um salário maternidade. Nesse caso, a empregada ele efetivamente continuava prestando serviço de alguma forma, né? Mesmo que à distância. Então, de fato, cabia à empresa esse ônus. Eu lembro que eu cheguei a ler o inteiro teor de um julgado muito recente, não foi esse, mas tratava exatamente do mesmo ponto, e teve um trecho, né, que me chamou a atenção, onde o ministro relator, que eu não lembro de fato quem era, dizia, olha, a pandemia teve impactos gravíssimos e todo mundo acabou tendo que arcar com um pouco do prejuízo. Então o Estado arcou com prejuízo, as pessoas arcaram com prejuízo e as empresas arcaram. Esse aqui é um exemplo em que a empresa arcou com prejuízo. E é isso, né, gente? Então, como é que ficou o destaque? Não é possível o enquadramento como salário maternidade dos pagamentos realizados às empregadas gestantes afastadas de suas atividades presenciais durante a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, segundo as hipóteses da Lei 1451 de 2021, enquanto durar o afastamento para fins de compensação de tais valores, com parcelas futuras de contribuições previdenciárias e parafiscal devidas pela empresa. Próximo julgado do dia da segunda turma do STJ foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: em ação ordinária na qual se objetiva a anulação de questão de prova e reclassificação de candidato, quando a eventual inclusão deste implicar na necessária exclusão de terceiros, é necessário o chamamento dos demais candidatos afetados para integrarem a lide. Gente, julgado um pouco problemático e que nem de longe reflete aqui um pensamento majoritário, tá? Temos jurisprudência muito ampla em sentido diverso. Basicamente aqui a controvérsia foi a revisão da nota de uma prova discursiva aplicada em um concurso público para ingresso na carreira de procurador do Estado. A parte, então, objetivava a atribuição de nota para si e, como decorrência disso, a sua reclassificação. Ocorre, não é, que, por óbvio, ele sendo reclassificado, vai importar na modificação da colocação dos outros candidatos. Qual é a posição tradicional do STJ sobre o tema? É a de que, em uma situação como essa, não é necessário chamar os outros candidatos a integrar a lide. Até porque, gente, veja só, é uma questão aqui muito individual. O candidato, por exemplo, ele teve uma questão corrigida de forma errada. O que os outros candidatos podem ter a dizer sobre essa correção equivocada? Enfim, não é uma questão, por mais que vá ter um impacto na classificação, mas não faz muito sentido, só traz baderna processual ter que trazer os demais candidatos para a discussão em uma questão como essa. Diferente seria em outras situações excepcionais, né? Professor, quem é que está dizendo isso? É você mesmo? Não, o próprio julgado reconhece que a jurisprudência ampla, consolidada sobre o tema é essa, que quando você quer simplesmente recorrigir uma prova, não anular ali um determinado ponto, não é necessário chamar os demais candidatos. Entretanto, nesse caso concreto, o STJ optou por mitigar esse entendimento e assim acabou anulando, de fato, parte do procedimento para oportunizar o contraditório e ampla defesa aos terceiros. Então, gente, muito cuidado. É uma decisão tanto quanto estranha. Não acho que vai importar em uma modificação jurisprudencial, não é? Talvez seja aqui uma decisão mais isolada. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Mas eu acho muito complicado que realmente a coisa acabe andando por aí, porque realmente traz problema. Pode trazer uma verdadeira baderna processual. E é isso. Como é que ficou o destaque? Em ação ordinária, na qual se objetivava a anulação de questão de prova e reclassificação de candidato,
quando a eventual inclusão deixa implicar na necessária exclusão de terceiros, é necessário o chamamento dos demais candidatos afetados para integrarem a lide. Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei do Mandado de Segurança, destaque da seguinte forma: a leitura de precedente formado no tema 1262 do STF em relação ao mandado de segurança deve ser feita tendo em vista as ações transitadas em julgado com conteúdo condenatório, a despeito das súmulas 269 e 271 do STF e da jurisprudência do STJ que vedam, em mandado de segurança, a repetição de indébito pela via de precatórios e IRPVs. Gente, o destaque em si é complicado, né? Mas vamos entender o que diz o tema 1262, o que diz as súmulas 269 e 271 do STF. Vamos por partes, né? Primeiro ponto, tema 1262 do STF. Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. O que diz aqui então o 1262? Qual é o objetivo dessa tese? É evitar uma burla ao sistema constitucional de precatório. Então o que ele diz? Diz, olha, você ganhou uma ação contra o Estado, onde nessa ação você teve direito à restituição de um débito, você não vai receber pela via administrativa de forma imediata. Você vai receber por meio de precatório. É isso, entendeu? Mas aí, o que mais que a Fazenda Pública alegou aqui? Alegou que pelas súmulas 269 e 271 do STF, mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança e, por isso, não produz efeito patrimonial pretérito. Então, entendeu o que? Olha, como é mandado de segurança, não é possível aqui você usar esse mandado de segurança como se fosse uma ação de cobrança e produzir aqui efeitos patrimoniais anteriores à propositura desse mandado de segurança. Então, é incabível a restituição, tanto por precatório quanto por RPV, no mandado de segurança, já que ele não possui natureza condenatória, mas sim natureza mandamental e imediato. Então, a premissa está fixada, né? Não se pode utilizar mandado de segurança como substitutivo de ação de repetição de indébito, ou seja, como ação de cobrança. Quanto a isso, né, pensou tudo certo, tem súmula aí de décadas já vigente sobre esse assunto, ok? Por outro lado, aí aqui está a peculiaridade. O mandado de segurança ele é apto a afastar óbices formais e procedimentais ao pedido administrativo de compensação tributária. Olha só aqui onde é que está o pulo do gato. Então, eu não estou nesse mandado de segurança requerendo uma restituição. Eu tenho um pedido administrativo e por algum óbice formal ou procedimental estão me negando prosseguimento a esse pedido e eu verifiquei que está indevido, porque na verdade eu cumpri as formalidades. Está errada essa negativa por questões procedimentais. E aí a sentença no mandado de segurança disse, opa, esse óbice procedimental aí, isso aí não existe não. Então proceda aí, conforme é devida, essa compensação tributária. Isso é a mesma coisa de uma ação de cobrança? Não é. Isso não é uma ação de repetição de débito tributário. Isso é um mandado de segurança visando afastar um óbice formal ou procedimental em um pedido administrativo de compensação tributária. Então, quanto a isso, ó, tudo certinho, tudo lindo. Então, nesse ponto é possível. Então, veja só. Nós temos a súmula 461 do STJ, que diz que o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, um indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Então, tem um indébito tributário. A empresa, né, o contribuinte, não precisa ser empresa, né, na verdade, ele pode optar ou por receber o precatório ou por compensar com algum débito que efetivamente ele tenha perante o fisco. Isso é aplicado ao mandado de segurança? Sim, é aplicável, mas com modificações. Então, temos 3 modificações aqui que o julgado trata como premissas para
a aplicação da súmula 461 do STJ ao mandado de segurança. 1. Somente é possível a compensação administrativa, então a compensação não vai decorrer em virtude de uma condenação no mandado de segurança, mas sim vai ser aquela situação, né, em que existe ali um imbróglio em virtude de questões procedimentais, formais, e aí o mandado de segurança vai simplesmente destravar essa compensação. 2. Jamais será permitida a restituição administrativa em espécie, ou seja, em dinheiro. E 3. Jamais será permitido também o pagamento via RPV ou precatório. Então, esses são os pontos, tá? Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? A leitura do precedente formado no tema 1262 do STF em relação ao mandado de segurança deve ser feita em vistas às ações transitadas em julgado com conteúdo condenatório, a despeito das súmulas 269 e 271 do STF e da jurisprudência do STJ que vedam, no mandado de segurança, a repetição de indébito pela via de precatórios e RPVs. Próximo julgado do dia da terceira turma do STJ foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: é possível a alteração do polo passivo da demanda, mesmo após o saneamento do processo e sem autorização do réu, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir. Gente, vamos lá, muito cuidado para não confundir, tá? Porque o que diz o artigo 329 do CPC? O autor poderá, até a citação, alterar ou aditar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, e, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste, no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. E nos termos do parágrafo único, aplica-se também esse dispositivo à reconvenção e à respectiva causa de pedido. Mas, gente, muito cuidado, tá? O dispositivo trata de alteração no pedido ou causa de pedir. E o julgado trata de algo diferente, trata de alteração do polo passivo da demanda. Então a pergunta é: a mesma lógica se aplica na alteração da parte, né, na alteração do demandado? Gente, não se aplica, tá? Então, no caso de alteração do polo passivo da demanda, é possível essa alteração mesmo após o saneamento do processo, independentemente da autorização do réu, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir. E, gente, por que é possível? Por uma questão até mesmo de economia processual, porque determinar o ajuizamento de uma nova demanda só para modificar o polo passivo traria mais prejuízo às partes, pois haveria um inefetivo adiamento do julgamento do mérito. E veja só, eu propus uma ação contra a Maria. No decorrer da ação, eu percebi que eu também deveria ter proposto contra o Pedro. Se eu proponho uma nova ação contra o Pedro, trata aqui, não é, de causa de pedir e pedido igual. Então, essas duas ações, o ideal é que elas sejam julgadas de forma conjunta, né? Seriam ações conexas. E o julgamento conjunto exatamente com o objetivo de evitar algum julgamento contraditório. Então, é muito mais efetivo que eu simplesmente inclua o Pedro no polo passivo da ação. Entende? É uma questão de economia processual mesmo. Então, como é que ficou o destaque? É possível a alteração do polo passivo da demanda, mesmo após o saneamento do processo e sem autorização do réu, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedido. Próximo julgado do dia da quarta turma do STJ, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: a maioridade civil e a capacidade, em tese, de promoção ao próprio sustento, por si só não são capazes de desconstituir a obrigação alimentar, devendo haver prova pré-constituída da ausência de necessidade dos alimentos. Gente, artigo 1699 do Código Civil determina que, se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. O que isso significa? Significa, gente, que os alimentos
eles podem ser modificados a qualquer tempo, sempre observando o binômio necessidade-possibilidade. Então, necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, ok? Ok. De que forma isso acontece? Através da ação exoneratória de alimentos ou através da ação revisional de alimentos. Ah, professor, mas não existe uma situação em que vai ocorrer de ofício, né, digamos assim, automaticamente, melhor dizendo, essa exoneração da obrigação alimentar? Não, não existe isso. Então não tem isso de dizer, ficou maior de idade, completou 18 anos, acabou a obrigação alimentar. Não, de forma alguma. É necessário exercer o contraditório. Inclusive temos súmula 358 do STJ, o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Então, é necessário, o contraditório. E outra coisa, tá? O simples fato da pessoa ter atingido a maioridade ou de, em tese, ter capacidade de prover o próprio sustento, não é motivo suficiente para exoneração alimentar. É necessário prova pré-constituída, é necessário, no caso concreto, se demonstre. No caso concreto agora específico desse julgado, a pessoa ela atingiu a maioridade e ela oferia renda, mas essa renda nem sequer chegava ao salário mínimo nacional. Então, nesse caso, se entendeu que não havia a possibilidade, por esse simples motivo, de exoneração da obrigação alimentar, que no caso concreto era de 30% do salário mínimo. Então, como é que ficou o destaque? A maioridade civil e a capacidade, em tese, de promoção ao próprio sustento, por si só, não são capazes de desconstituir a obrigação alimentar, devendo haver prova pré-constituída da ausência de necessidade dos alimentos. Próximo julgado do dia diz respeito ao Código Civil de 16, então vamos ler apenas o destaque e seguir para frente. Sob a égide do Código Civil de 16, na apuração de haveres decorrentes da dissolução parcial de sociedade, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Próximo julgado de hoje, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: o herdeiro que tem a posse exclusiva de imóvel objeto de herança possui legitimidade e interesse na declaração de usucapião extraordinária em nome próprio. Gente, julgado muito interessante e vamos debater esse julgado com muito cuidado. Caso concreto adaptado. O Miguel faleceu e deixou Pedro e irmãos como herdeiros. O Pedro, por sua vez, reside há décadas em um dos imóveis que compõem a herança deixada por Miguel. Com a morte, o Pedro então propôs a ação de usucapião do imóvel, indicando que ele preenchia todos os requisitos para tal. Acontece que, ao receber a petição inicial, o juiz de cara extinguiu por ausência de interesse processual. Qual foi o argumento? Que o herdeiro do imóvel não pode usucapir. Então, por ele ser herdeiro desse imóvel, ele não teria interesse processual em propor uma ação de usucapião. Gente, o que eu quero que vocês percebam? Não se trata de uma decisão de mérito. Se trata de uma decisão aqui que, na análise das condições da ação, entendeu que não há legitimidade e interesse na propositura da ação. Então, é uma extinção sem resolução de mérito. Por que isso é relevante? Porque, gente, tão somente se está dizendo é possível propor a ação. E caso, na prática, se perceba que estão preenchidos todos os requisitos da usucapião, aí sim se falará em um juízo de procedência. O problema é que, nesse caso, nem sequer permitiu-se que essa ação tivesse continuidade, Já de cara se entendeu que não estavam presentes as condições da ação. Então, como é que ficou o destaque? O herdeiro que tem a posse exclusiva do imóvel objeto da herança possui legitimidade e interesse na declaração da usucapião extraordinária em nome próprio. Próximo julgado, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: cumprindo tempestivamente o despacho que ordenou a complementação das custas, não há que se imputar à parte culpa pela citação realizada após o termo final da prescrição,
nos termos da súmula 106 do STJ, de modo que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o artigo 240, parágrafo 1º do CPC de 2015. Gente, vamos lá. Artigo 240 do Código Civil, do Código de Processo Civil, ele traz que a citação válida, ainda que ordenada por juízo incompetente, faz o quê? Induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui o devedor em mora. Então, quais são os efeitos da citação? Induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. Ok. Agora vamos conversar sobre outra coisa. E a interrupção da prescrição. Quando é que ela ocorre? Veja só. A interrupção da prescrição, ela é operada pelo despacho que ordena a citação. Então, a citação induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui o devedor em mora. E o despacho que ordena a citação, esse, por sua vez, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente, esse despacho que ordena a citação. Agora, um detalhe, olha só. Vamos ler o parágrafo 1º completo. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data da propositura da ação. Então, imagina, por exemplo, hoje é dia 4 de setembro, dia que eu estou gravando aqui esse podcast, por mais que o episódio saia um pouco depois. Hoje é dia 4 de setembro. Imagina que a prescrição vai ocorrer no dia 10, mas eu estou propondo essa ação hoje. Acontece que o juiz determinou a citação, ele despachou tão somente no dia 15. Então, a prescrição ocorreu no dia 10, o despacho ordenou a citação no dia 15. O que acontece? Ocorreu a prescrição? Ocorreu a prescrição não. Sabe por quê? Porque, por mais que o despacho seja depois da data da prescrição, haverá uma retroatividade, retroagiu a data da propositura da ação. Sobre o tema, súmula 106 do STJ, proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Ok, agora vamos para uma situação aqui bem específica. Imagina que eu propus essa ação já quase no dia da prescrição. O juiz recebeu e, ao invés de mandar citar, ele reparou que não tinha custas juntadas aos autos. Ele disse: "Ei, vai juntar custas não? Tá doido? Que conversa é essa? 15 dias aí para juntar as custas." Acontece que depois da data que foi proferido esse despacho, 3 dias depois, já ocorreria a prescrição. Mas ele deu um prazo de 15 dias para que seja juntado aos autos o preparo. E aí, como o advogado tinha um prazo de 15 dias, ele juntou no 10º dia, prazo correndo, tudo certo. O juiz, então, olhou e disse: "Não, mas calma aí. Você deveria ter juntado antes do dia efetivo da prescrição. A prescrição ocorreu 3 dias depois do meu despacho. Você podia ter juntado no mesmo dia, não fez porque não quis, prescreveu." Gente, está correta a atitude desse juiz? Não, não está correta. Não se trata de uma decisão razoável sequer. Até porque foi deferido um prazo para a complementação das custas, ou juntada das custas, e esse prazo foi efetivamente cumprido. Então, de fato, a interrupção da prescrição nesse caso retroage a data da propositura da ação, tudo certo, já que foi cumprido dentro do prazo essa complementação das custas. Como é que ficou então o destaque? Cumprido tempestivamente o despacho que ordenou a complementação das custas, não há que se imputar a parte culpa pela citação realizada após o termo final da prescrição, nos termos da súmula 106 do STJ, de modo que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o disposto no artigo 240, parágrafo 1º do CPC de 2015.
Próximo julgado de hoje é da 5ª turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: concedida a liberdade provisória mediante imposição de cautelares diversas da prisão, é lícita a segregação superveniente, desde que observado o comando do artigo 312, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Gente, a situação aqui é um tanto quanto simples, tá? Tício cometeu um determinado crime e, ao invés de fixar desde logo uma prisão preventiva, entendeu-se que não havia motivo suficiente, mas havia motivo suficiente para a fixação de cautelares diversas da prisão. Então, tudo certo. Ocorre que Tício, problemático, como nós sabemos, acabou posteriormente causando problemas, vamos dizer, à conveniência da instrução criminal e, por conta disso, acabou se entendendo que era necessário agora fixar uma prisão preventiva. Isso é possível? Gente, é claro que é possível. Fixar uma medida cautelar diversa da prisão não é nada cravado na pedra, não. A qualquer momento pode ser essa medida cautelar revogada ou pode ser substituída, inclusive, por uma prisão preventiva. Qual a questão? A questão é que, a qualquer momento, para que se fixe uma prisão preventiva, é necessário justificar. O que diz o 312, parágrafo 2º? A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Portanto, tem que ser uma justificativa fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos, para que se justifique, essa medida adotada. Por isso que eu falei que no caso aqui do Tício, em um primeiro momento se deferiu cautelares diversas da prisão e depois percebeu-se que ele estava causando problemas à instrução processual. Então, é uma situação superveniente, um fato novo. Nesse caso, é possível perfeitamente justificar, no 312, parágrafo 2º, a imposição agora de uma prisão preventiva. Então, como ficou o destaque? Concedida a liberdade provisória mediante imposição de cautelares diversas da prisão, é lícita a segregação superveniente, desde que observado o comando do artigo 312, parágrafo 2º do CPP. Próximo julgado de hoje, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a intenção normativa do artigo 252, inciso 3 do Código de Processo Penal, impede que o mesmo julgador, seja em razão do deslocamento do próprio magistrado ou da ação penal, prolate uma decisão e, posteriormente, em sede recursal, a reexamine. Gente, esse julgado aqui está no campo da obviedade, O que diz o artigo 252, inciso 3? Não pode o juiz exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado como juiz em outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Então, temos aqui um impedimento, não é nem uma suspeição, é a causa de impedimento. Está no rol taxativo do artigo 252. Isso sempre me lembra um fato muito curioso. Quando eu ainda estava na faculdade, chegou até mim um processo em que um professor de processo civil, havia sido meu professor pouco tempo antes, havia proferido a sentença naquele referido processo. Ocorre que houve um recurso inominado e esse processo então chegou à turma recursal e ele, na oportunidade, proferiu a seguinte decisão: a decisão do juízo de primeiro grau está plenamente acertada, tanto sei que está certa que fui eu que proferi. Gente, até hoje eu me lembro dessa barbaridade. É de se respirar fundo, Era um professor um pouco controverso, tinha decisões um tanto quanto difíceis de engolir, e essa foi uma delas. Então, penso eu, que se trata aqui de uma obviedade, De fato, se trata de um impedimento muito claro. A pessoa não pode rejulgar aquilo que ela já decidiu, um recurso contra a decisão proferida por ela mesma. Pelo amor de Deus. Professor, mas foi uma situação assim que chegou ao STJ? Não foi não, tá? A situação aqui é um pouco mais complexa. Como foi?
Tratava-se de um processo penal contra um indivíduo que até então entendia-se que tinha foro por prerrogativa de função, e aí foi recebida a denúncia pelo órgão fracionário do tribunal, foi deferida medida cautelar. Então veja só, o processo ele foi tramitando perante esse órgão fracionário. Lá na frente se entendeu que na verdade não existia esse foro por prerrogativa de função e se devolveu o processo para o primeiro grau. Foi proferida a sentença e quando da apelação subiu para o mesmo órgão fracionário que inicialmente já tinha deferido medidas cautelares, já tinha tomado várias decisões no processo. Então, nesse caso, se entendeu que, por mais que não se subsuma exatamente ao 252, inciso 3 do CPP, como uma causa de impedimento, mas temos aqui a mesma ratio, né? Então, entendeu-se que, por uma interpretação teleológica e sistemática das normas, esse mesmo órgão fracionário não poderia rejulgar. Então, como é que ficou o destaque? A intenção normativa do 252, inciso 3 do CPP, impede que o mesmo julgador, seja em razão do deslocamento do próprio magistrado ou da ação penal, prolate uma decisão e, posteriormente, em sede recursal, a reexamine. Próximo julgado de hoje é da 6ª turma do STJ, foi inserido no Código Penal destaque da seguinte forma: a falta de reação enérgica da vítima e consentimento inicial não afastam o crime de estupro. O que é o crime de estupro, gente? Artigo 213 do Código Penal, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso. Então veja só, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. O constrangimento precisa ser inicial? Não. Pode-se perfeitamente uma das pessoas estar em um primeiro momento concordando, mas desistir ali no meio do caminho, e nesse caso cabe ao parceiro ou à parceira aceitar. Caso haja um constrangimento, uma violência ou uma grave ameaça a continuar com o ato sexual, isso também configura o crime de estupro. Gente, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, é necessário que a reação da vítima seja enérgica, então é necessário, por exemplo, que a pessoa que não concorda em continuar com o ato sexual expresse uma resistência física, não é? Empurre, faça alguma coisa, morda, enfim. É necessário? Não, não é necessário. Não há uma necessidade que essa discordância seja física e feroz. Foi esse o texto, inclusive utilizado pelo relator do acórdão. Como foi o caso concreto? As partes haviam consentido com a relação sexual, mas no meio da relação o homem passou a praticar um coito anal. E aí a mulher teria dito que estava doendo, que não queria, expressou isso algumas vezes pedindo para parar, mas o homem acabou usando um pouco mais de força, colocando o peso do corpo sobre ela e persistiu assim até obter o intento. O tribunal entendeu, o Tribunal de Justiça Local, né, entendeu que não houve, nesse caso concreto, uma expressão clara do dissenso, mas o STJ entendeu que houve sim, aqui foi um julgado apertado, tá, por maioria, e entendeu que não seria necessário, né, essa reação física, enérgica, que da forma como ocorreu e que estava narrado, já era suficiente para perceber que de fato a vítima não havia consentido com a continuidade da relação. E aí a defesa ainda traz um outro argumento, afirmando que posteriormente essa mulher manteve contato com o réu, na semana seguinte enviou uma mensagem a ele sugerindo repetir o encontro e um ano mais tarde propôs novamente outro encontro. E o STJ entendeu que mesmo assim essa atitude posterior não poderia ser suficiente para desacreditar a palavra da vítima, que teria uma especial relevância
em situações como essa. Gente, um julgado repleto de peculiaridades, não é? Como é que ficou então o destaque desse julgado? A falta de reação enérgica da vítima e consentimento inicial não afastam o crime de estupro. Antes de seguir em frente, aquele convite muito especial para você que já nos ouviu até aqui, então está gostando desse conteúdo, acredito eu, mas ainda não é nosso assinante, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, uma assinatura completa, super atualizada que vai organizar de uma vez por todas o teu estudo de lei seca e jurisprudência, além de te permitir sempre uma continuidade de estudo, mesmo quando eventualmente algum novo edital seja publicado dentro dessas carreiras especialmente abrangidas pelo Clube da Lei. Então vem fazer parte, vai ser um baita diferencial e eu te aguardo. Último convite, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imaginava, e pode ser um TCC, uma monografia, um artigo, algo que já está ali na sua gaveta e que com certeza vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Então, seguindo em frente, vamos para o último julgado de hoje. Foi inserido na Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penal, destaque da seguinte forma: o fornecimento de perfil genético, nos termos do artigo 9º da Lei de Execução Penal, não constitui violação ao princípio da vedação à autoincriminação, configurando falta grave à recusa. Gente, então vamos entender, não é? Nós temos lá no artigo 9º-A da Lei de Execução Penal, né, que estamos conversando, que o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante a extração do DNA por técnica adequada e indolor por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Ou seja, o indivíduo praticou um crime com violência grave contra a pessoa, um crime contra a vida, um crime contra a liberdade sexual ou um crime sexual contra vulnerável, quando do ingresso em estabelecimento prisional, ele vai ser identificado pelo seu perfil genético mediante a extração do DNA por técnica adequada e indolor, ou seja, técnica sem dor. Certo? Certo. E se ele se recusar? Aí o parágrafo 8º do artigo 9º-A diz que isso é falta grave, constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação de perfil genético. Certo, qual o questionamento contra isso? O questionamento diz respeito ao direito à não autoincriminação. O STJ, entretanto, entende que esse direito à não autoincriminação não é absoluto, então ele tem ali alguma limitação. Quer um exemplo? Delito de desobediência. Entendeu-se, por exemplo, que o delito de desobediência diante da ordem de parada de policiamento ostensivo é válido, está de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro e não há aqui uma vedação da autoincriminação compulsória. Então, portanto, seria possível. E aí, gente, nesse caso concreto, quando nós falamos na necessidade de permitir a extração do código genético para identificação, nós temos que perceber em que momento isso ocorre. Isso ocorre no momento do ingresso desse indivíduo no sistema prisional. Então, não se está apurando o crime ali naquele momento. Seria diferente se durante a instrução criminal pedissem, ou melhor, obrigassem o indivíduo a fornecer DNA. Não. Aí, de fato, isso não seria possível. Mas, nesse momento, já se tem um esgotamento da ação penal. O indivíduo já está preso. Então, de fato, não há um problema nessa necessidade. E o julgado trabalha com um conceito que é importantíssimo, o conceito da criminologia, que é o conceito de prevenção especial negativa. Afirma que esse fornecimento do perfil genético acaba sendo algo que favorece a prevenção especial negativa da pena. O que é isso? Vamos lá. Nós temos a prevenção geral e a prevenção especial. Na prevenção geral,
nós focamos na sociedade como um todo. Já na prevenção especial, há aqui um foco no indivíduo que já cometeu o crime. Dentro da prevenção geral, nós temos a prevenção geral positiva e a prevenção geral negativa. Então, a prevenção geral positiva é aquela que busca reforçar a confiança da sociedade no sistema jurídico, na eficácia das normas, demonstrando que as leis são aplicadas e respeitadas. Então, por exemplo, quando um político corrupto é condenado, eu, enquanto cidadão, acabo tendo uma percepção de que o sistema legal é justo, está funcionando, já que a corrupção está sendo punida. Ok? Ok. Já a prevenção geral negativa, ela já passa a ter um objetivo de dissuadir potenciais infratores de cometerem crimes por medo da punição. Então, por exemplo, imagina que o Joãozinho ele é acostumado a dirigir embriagado, mas o irmão dele caiu numa blitz do bafômetro, foi condenado e está respondendo. É o que ele vê? Opa, parece que é melhor eu parar de dirigir embriagado, porque pode ser que o próximo seja eu e vai ser um problema. Já a prevenção especial também é dividida na positiva e a negativa, como nós já vimos aqui, foca no indivíduo que já cometeu o crime. E aí a positiva visa ressocializar. Então busca integrar esse cidadão com a sociedade, por exemplo, um programa de reabilitação para dependentes químicos dentro do sistema prisional. Então busca, não é de fato, reabilitar esse indivíduo que já cometeu o crime. Já a prevenção especial negativa, e aqui é esse caso, né, do DNA, da extração do DNA, melhor dizendo, ela foca em impedir que esse indivíduo infrator cometa novos crimes, seja pela intimidação ou pela incapacitação. Então, por exemplo, a pena em regime fechado, ela mantém o criminoso isolado da sociedade, impedindo de cometer novos delitos. Mas não só isso. Então, imagina, por exemplo, a extração do DNA. Opa, se eu cometer um novo crime, vão poder usar o meu código genético que já está no banco de dados para cruzar com o DNA que encontrem no corpo de delito. Então, por exemplo, eu não vou cometer um crime de estupro porque facilmente vão identificar o meu DNA no corpo da pessoa estuprada. É uma forma, não é de fato, de dissuadir essa pessoa que já cometeu um crime. Outro exemplo, a questão da reincidência. A pessoa já foi condenada, então se ela foi condenada de novo, ela agora vai ser considerada reincidente. Ela muitas vezes vai iniciar já em um regime prisional mais gravoso e etc. Então, nós temos muitos exemplos dentro do nosso sistema de institutos que se valem a prevenção especial negativa. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? O fornecimento de perfil genético, nos termos do artigo 9º da Lei de Execução Penal, não viola o princípio da vedação à autoincriminação, configurando falta grave à recusa. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e vou fazer um convite muito especial. Estamos no top 50 dos podcasts educacionais mais relevantes do Brasil, segundo o ranking do Spotify. E eu preciso muito da ajuda de vocês para permanecer nesse ranking, já que, além disso, estamos no top 3 entre os podcasts jurídicos. Então, ajuda a gente como? Você pode avaliar com nota máxima o nosso perfil no Spotify, você pode curtir, você pode compartilhar com amigos, você pode compartilhar na sua rede social. Tudo que você fizer em termos de engajamento positivo ajuda a gente a ser mais distribuído e a permanecer nesse ranking, quem sabe até a galgar melhores posições. Então eu agradeço muito a você que ouviu até o final, conto com o seu apoio nessa jornada e até a próxima.